Bom dia! Hoje é o Dia da Pátria, hoje é 7 de setembro de 2020 e é um dia muito especial também para a Primeira Igreja Batista em Teresópolis, quando nós estamos completando 84 anos de organização. Eu vou contar um pouco dessa história. Era uma vez um casal bem simples, membro da Primeira Igreja Batista em Magé. Ela se chamava Clotilde e ele se chamava Manuel Mendes de Souza. Eles pegaram seus pertences e se mudaram para Canoas, no interior de Teresópolis, hoje chamado Prata dos Aredes. E lá eles, crentes consagrados, testemunharam de Cristo para os seus vizinhos, levaram o evangelho de porta em porta e tornaram a sua casa um ponto de pregação. Mais ou menos em 1934, o casal se mudou para Tijuca, aqui em Teresópolis, na rua Ieda Rosa. Ali os dois tornaram a abrir as portas da sua casa para a pregação do evangelho. O trabalho avançou, houve perseguições, Bíblias foram queimadas, eles foram apedrejados, até que no dia 7 de setembro de 1936 foi realizado um concílio de organização daquele grupo de crentes em igreja. E a sua primeira sede ficou na rua Ieda Rosa, 467. E o pastor Cassiano Basílio de Souza foi o seu primeiro pastor. O testemunho continuou, alcançando pessoas em volta do Peão e até Sapucaia. A igreja abriu pontos de pregação em Vieira, uma congregação na Prata, outra nos Frades e até em Imbuí. Realizou também trabalhos evangelísticos na Barra do Imbuí e em Canudos. E em 1938, com o seu crescimento, a igreja, aquela casinha estava muito pequena para os crentes se reuniram. Então elas se mudaram para um espaço maior na rua Chaves de Faria, 48, rua próxima à atual Igreja Batista Central em Teresópolis. Mas eles já falavam em comprar um terreno para terem a sua sede própria. Em 1944, então a igreja comprou um amplo terreno na rua Juruena, hoje rua Nova Friburgo, em Agriões, e comprou por 10 mil cruzeiros financiados pela Convenção Batista Brasileira. Aí eles começaram a construção do novo templo e em fevereiro de 1947 eles começaram essa construção e o templo foi inaugurado em 7 de setembro de 1948. Em 1951, eles organizaram a Igreja Batista em Canoas, com 78 membros. E em 12 de dezembro de 1952, nossa igreja passou a se chamar Primeira Igreja Batista em Teresópolis. O pastor Cassiano, aquele lá do início, ele deixou a igreja em 1954, após 18 anos de pastorado na igreja. E aí veio um pastor interino, pastor José Basílio de Souza, que era líder da Igreja Batista em Higienópolis, no Rio de Janeiro. Em dezembro de 55, a igreja deu posse ao seu novo pastor titular, o baiano Virgílio de Miranda, que ficou pouquíssimo tempo à frente da igreja, pois no dia 15 de fevereiro de 56, ele sofreu um infarto fulminante e morreu quando vinha de um trabalho evangelístico em Canoas. 2 meses depois, em abril de 56, o pastor Antônio Neves de Mesquita assumiu interinamente o pastorado da igreja. Ele, naquele mesmo ano, ele deu posse como pastor titular o pastor Emiron Martins Ferreira, que liderou a igreja por 32 anos. Em dezembro daquele ano, a igreja organizou com sede e casa pastoral a Igreja Batista em Bom Sucesso. A igreja também criou uma escola batista na sua sede, sob a direção da irmã Valdimira Ferreira, esposa do pastor Emiron.
Essa escola, por 10 anos, supriu a carência do município na área da educação. E em 1965, a igreja, vendo que ela estava com um templo muito pequenininho para comportar todo mundo, fez um novo batistério e estendeu tudo que ela podia para ampliar o seu templo. Em 1968, ela construiu o seu edifício de educação religiosa e em 1975 reforçou a estrutura do seu templo, que tinha como estrutura ainda eucaliptos, e ela criou 10 novas colunas para reforçar aquele templo. Em 1988, o pastor Emiron pediu a sua jubilação depois de um ministério muito profícuo, e foram 32 anos, e as pessoas até hoje falam do querido pastor Emiron, querido e saudoso. Veio substituí-lo o pastor Cláudio Ponticelli Marques, que tomou posse em fevereiro de 1989. Nesse período, a igreja, sentindo a necessidade de uma sede maior, comprou terrenos no Jardim Europa, na rua de Djalma Monteiro, e para que um dia ele pudesse construir alguma coisa por lá. Mas no final de 91, a igreja teve o seu primeiro ministro de música, irmão Eudes Jansen, e o pastor Carlos Henrique Carnavale tornou-se o seu novo pastor em janeiro de 92. Nesse mesmo ano, após muita oração, uma família judia finalmente vendeu um terreno de 11 metros quadrados atrás da sua sede na rua Carmela Dutra. Foi uma grande vitória de intercessão. Tanto o pastor Carnavale quanto o ministro de música Eudes Jansen deixaram a igreja em janeiro de 93, e o pastor Edgar Barreto Antunes, executivo da Convenção Batista Fluminense, tomou posse interinamente no pastorado da igreja. Ele, com a ajuda do pastor Ezequias e do professor batista Klaus Riden, ele preparou a igreja para receber o seu novo pastor, Carlos César Peff Novaes, e nós estamos no ano de 1994. A irmã Jussara Novaes, sua esposa, pouco tempo depois tomou posse como a nossa ministra de música. Nesse período, a igreja adquiriu a outra parte do terreno atrás do templo por R$185 mil, na rua Carmela Dutra, possibilitando assim construir um novo templo. Foi um momento de intensa dependência de Deus para obter essa grande vitória. Em março de 98, após a saída do pastor Novaes, o pastor Alcione Tadeu dos Santos tornou-se pastor interino da igreja. Um ano depois, deu posse ao atual pastor Renato Cordeiro de Souza. Nesse período, logo no início, a igreja comprou um terreno e organizou, em 2007, a primeira igreja batista em Vargem Grande, no interior de Teresópolis. E em abril de 2000, recebeu a autorização para a construção do seu novo templo. A igreja também abriu congregações nas Paineiras, em Três Córregos, e assumiu a congregação lá em Prata dos Aredes, naquele antigo templo daquela igreja que foi organizada em 1951. Ela deu posse a um novo ministro de música, irmão Marcos Vinícius Viana, que veio em 2003 juntamente com a sua esposa Ana Flávia. E eles começaram a escola de música da igreja, que tem habilitado dezenas de crianças, adolescentes e jovens com seus instrumentos a servirem ao Senhor, mas também tem habilitado esse pessoal para a vida pública. Hoje, muitas daquelas crianças são bacharéis em música, formadas por faculdades do Estado e vivendo da música e vivendo ensinando música. Foram lutas e vitórias, e com elas vidas que ficaram marcadas e transformadas pelo ministério da nossa igreja.
Vemos ex-alcoólatras que foram libertos do vício, pessoas sem rumo que acharam seu caminho, famílias infelizes que foram tocadas pela graça de Deus, pessoas frágeis que se tornaram campeãs com Cristo. Tivemos pessoas que não tiveram oportunidade de terem uma boa instrução escolar, mas que se tornaram cheias de sabedoria, e sabedoria que vem do céu. E uma multidão de pessoas que marchava sem Cristo, agora caminha em comunhão com Deus. Enfim, somos um povo que prossegue celebrando vitórias, e por tudo isso queremos dar muitas glórias a Deus. Hoje também é o Dia da Pátria. Em 1992, olhando para as incertezas do Brasil, João Alexandre fez uma música que ficou famosa, Brasil, olha para cima. Ela tem sido cantada ainda hoje pelos cristãos, a despeito de terem passado já 28 anos. Porque os cristãos cantam porque quem tem Jesus sabe a diferença que o Senhor Jesus faz na vida de uma pessoa. É paz com Deus, é uma vida com sentido, é segurança quanto ao amanhã. Tudo que a gente não vê no Brasil de hoje, a despeito de tantos governos, com tantas cores políticas e ideológicas que já nos governaram. A nossa esperança não está no homem, mas a nossa esperança está em Cristo. Quando vemos o que o Evangelho de Cristo fez por nossas vidas, nós nos voltamos para um velho hino que embala o sonho de todo crente em Jesus, e ele diz assim: minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Vamos orar? Vamos. Senhor, nós queremos te dar glórias, porque um dia o Evangelho alcançou o nosso coração. E isso fez tremenda diferença nas nossas vidas. Obrigado porque temos paz contigo, fomos reconciliados com o Senhor. E obrigado porque vivemos cheios da tua presença. E temos também, ó Deus, um alvo, um propósito na vida, vivermos para o louvor da tua glória. E muito obrigado, porque quando olhamos para o amanhã, pensando em Jesus, não nos desesperamos. Sabemos em quem temos crido. Estamos certos de que Ele é precioso para guardar o nosso tesouro até aquele dia final. Mas olhamos com muita tristeza para nossa pátria, e ela vive patinando, e ela não vai para frente, e nós sonhamos com uma pátria melhor, e ela não vem. Pedimos, ó Deus, que tu tenhas misericórdia do nosso Brasil, e que tu nos ajudes a sermos bons cidadãos, mas mais do que isso, nos ajude a sermos bons cristãos, para que levemos essa esperança que temos para os nossos concidadãos, para que eles também conheçam a tua graça e possam viver as suas vidas amparados pela bela esperança do Evangelho de Jesus. Obrigado pelo Dia da Pátria. Obrigado pelo dia da primeira igreja. Nós te louvamos por todos que passaram por ela e pedimos, ó Deus, que tu uses as nossas vidas para que essa mensagem prossiga sendo proclamada em todo o mundo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Tenha um dia feliz. Deus abençoe a sua semana.